Olá, alunos! Aula passada nós falamos sobre raio atômico e hoje nós vamos discutir um pouco sobre raio iônico. Mas para a gente entender o raio iônico, nós precisamos discutir sobre o conceito de íons. E nós vamos entender que os íons eles são espécies químicas que têm uma carga real, que têm uma carga resultante. Esses íons eles podem ser cátions, ou seja, espécies químicas com cargas positivas. Então, esses cátions, eles podem ter uma carga monovalente, ou seja, eles podem ser cátions monovalentes. Eles podem ser cátions bivalentes e também trivalentes, certo? Então, são as cargas mais comuns. E esses cátions tanto podem ser espécies químicas monoatômicas. Dessa forma, a formação desses cátions foi resultante da perda de elétrons por um átomo neutro, mas também pode ser resultado de uma carga real formada a partir de uma espécie poliatômica, como é o caso aqui do cátion amônio, que é um cátion poliatômico. Bem, já os íons de carga negativa são os ânions. E os ânions também podem ter uma carga monovalente, podem ser espécies químicas divalentes ou bivalentes e trivalentes. Os ânions, eles também podem ser mononucleares, ou seja, eles são monoatômicos, né? Eles são resultantes do ganho de elétrons por um determinado átomo isolado, um átomo neutro, ou ele pode ser também resultante da combinação de um conjunto de átomos, certo? Que resultou em uma carga real, ou seja, pode formar um ânion poliatômico. Então, os cátions, eles têm cargas positivas e os ânions têm cargas negativas. Para discutir o raio iônico, nós vamos nos atentar aos ânions e aos cátions que são monoatômicos, ou seja, eles são, eles têm na sua estrutura apenas um átomo, e para os cátions, deixa eu voltar aqui para os cátions, eles foram resultantes da perda de uma quantidade de elétrons, por isso que formou um cátion, e os ânions, eles são resultantes do ganho de elétrons, certo? Então, por um átomo neutro. Então, nós vamos nos atentar a essas espécies que são monoatômicas. Bem, o raio iônico, nós vamos comparar o raio do átomo neutro com o raio do seu íon. Então, vamos comparar o raio do cátion com o raio do seu átomo neutro e o raio do ânion também com o raio do seu átomo neutro. Bem, quais fatores influenciam, certo? Bom, para isso nós temos aqui algumas comparações de raio do átomo neutro com raio do cátion e raio do átomo neutro e raio do ânion. Bom, nós vamos ver que alguns grupos da tabela periódica têm a tendência de formar cátions e outros de formar ânions. Por exemplo, aqui eu tenho a família 1A, 2A e 3A, dos elementos representativos, e eles tendem a formar cátions, certo? A família 1A tende a formar cátions mais 1, a família 2A tende a formar cátions mais 2, e a família 3A tende a formar cátions mais 3, certo? Então, eu tenho aqui que alguns grupos têm a tendência em perder elétrons, e nós vamos ver que alguns grupos têm a tendência em ganhar, e tendem a formar ânions, certo? Então, comparando aqui na família 1A, o raio do lítio neutro, que é 134, com o raio do seu cátion, mais 1, 90, nós vemos que aconteceu uma diminuição do raio com a formação do cátion. A mesma coisa se a gente comparar aqui o magnésio com o magnésio 2+, o seu cátion é resultante da perda de 2 elétrons. O raio do cátion é 86 e o raio do átomo neutro 130. Então, nós vamos ver que sempre o raio do átomo neutro ele é maior do que o raio do cátion, ou seja, há uma diminuição do raio quando forma o cátion, quando perde elétrons. Já aqui, o grupo 16, nós vemos que eles tendem a formar ânions 2-.
E comparando o tamanho do ânion com o do átomo neutro, por exemplo, aqui o O2- tem raio 126, isso em picômetros, e o oxigênio neutro tem raio 73. Então, o ânion, aqui também na família 7A, o cloro menos tem raio 167 e o cloro neutro 90. Então, o raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo neutro. Bem, então como justificar o porquê o raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro? Observe aqui, então, o sódio é da família 1A perde um elétron na camada de valência. O cálcio, ele é da família 2A, tende a perder 2 elétrons. Já o alumínio, que é da família 3A, tende a perder 3 elétrons. E eu tenho aqui a configuração eletrônica do átomo neutro e do seu íon resultante, no caso aqui o cátion. E observe que a família 1A tende a perder esse 1 elétron da última camada e assumir essa configuração eletrônica. A família 2A tende a perder esses 2 elétrons e formar essa configuração eletrônica. E a 3A também perdeu os 3 elétrons na camada de valência e assumir essa configuração eletrônica. E o que nós observamos que todos esses cátions têm em comum é que com a perda de uma quantidade de elétrons, os elétrons pertencentes à sua camada de valência, diminuiu uma camada. Antes a camada de valência ia até o nível 3, agora está indo até o nível 2 no caso do sódio. No caso do cálcio ia até o nível 4 e agora vai até o nível 3. E no caso do alumínio ia até o nível 3 e agora vai até o nível 2. Então, por que o raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro? Porque com a perda de elétrons na sua camada de valência, há uma diminuição no número de camadas, tornando esse raio menor. Então, sempre o raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro, certo? Então, eu diminuo o número de camadas, por isso que o raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro. Já o ânion, o que é que está acontecendo? Eu estou adicionando elétrons na última camada. Se eu adiciono elétrons na última camada, observe aqui o cloro, ele tinha 5 elétrons de valência. Para formar o cloro menos, eu adicionei elétrons nessa última camada. Assim como o oxigênio. Para adicionar esses 2 elétrons na última camada, antes eu tinha 4 elétrons no subnível P, agora eu tenho 6. Bom, eu não aumentei o número de camadas. Todavia, a quantidade de elétrons que existiam antes nessa última camada era menor. E nós sabemos que elétrons têm carga negativa. E cargas iguais, elétrons com elétrons, se repelem. Aumentando o número de elétrons no mesmo subnível, eu estou aumentando as forças repulsivas. Se eu aumento as forças repulsivas, para compensar essa repulsão, essa estrutura química, ela tende a aumentar de tamanho, ou seja, essas camadas tendem a se afastar mais para minimizar a repulsão, aumentando o raio. Então, para acomodar esse elétron nesse subnível que já existiam elétrons, o raio tende a aumentar de forma a acomodar esse elétron para diminuir as forças repulsivas. Então, devido a essas forças repulsivas, o raio do ânion é sempre maior do que o raio do cátion, certo? Então, como eu aumento o número de elétrons na mesma camada, eu aumento as repulsões, então o raio do ânion será maior do que o raio do átomo neutro. Bem, então ficamos por aqui. Agora vamos resolver algumas atividades sobre raio iônico e também sobre raio atômico que nós já vimos. Até mais!